E aí, pessoal, tudo bem? Tô de volta aí, Vasconcelos Neto, Espaço Quino. Somos apaixonados em ensinar cinema, em distribuir conteúdo, e que as pessoas aprendam e produzam cada vez mais. Então, eu me propus a tentar mapear um pouco das etapas básicas de produção audiovisual. Inicialmente eu quero dizer para vocês o seguinte: o cinema, o audiovisual, ele é um meio de comunicação também. Além dele ser uma arte, o cinema ser arte, ela também é um meio de comunicação. Aí a gente tem, dentro dessas relações dos meios de comunicação, você tem o rádio, você tem o cinema, você tem a televisão, e hoje a gente tem a rede mundial, né? A gente tem a internet. Então, a gente sabe hoje em dia tanto que a imagem ela é importante para comunicar, né? Então você tem redes sociais que basicamente 80, 90% do conteúdo principal é vídeo, né? É foto, é vídeo, é GIF, é conversa, pessoas falando com você, falando com outras pessoas, se comunicando, trazendo informação, criando conteúdo. Então, assim, mas o que é importante para a gente pensar aqui, que eu quero que vocês reflitam? Para a gente criar um bom conteúdo, ter conhecimento técnico e técnicas de criação, roteirização, gravação, finalização e produção facilita o processo e melhora o conteúdo. O que eu estou querendo dizer para vocês é que qualquer área de atuação, desde um engenheiro, vocês em sala de aula, vocês vão montar um grupo para fazer um trabalho. Tudo isso tem metodologia, tem jeito, tem técnica, né? Então é importante, e o cinema nesse caso é importante também, a gente se organizar antes, a gente saber o que a gente quer, né? Entender aquilo que vocês estão querendo transmitir de informação com o vídeo. Então, estudar um pouquinho, conhecer um pouco das possibilidades, tentar padronizar, tentar organizar, tentar fazer planilha. Porque imaginem só, eu estou falando para vocês de uma situação, sei lá, vocês vão montar um grupo em sala e vão fazer uma ficção sobre um assunto voltado ali para a geografia. Por exemplo, vocês vão contar uma história, sei lá, sobre meio ambiente ou sobre direitos humanos ou sobre territorialidade, né, fronteira, pessoas. Então, vocês estão contando uma história, vocês escolheram o tema, vocês viram que eu já estava falando aqui mais ou menos de um tema. A partir disso, vocês vão trabalhar esse tema, criar esse roteiro, discutir isso com os colegas de turma. Então, tudo isso é trabalhoso, mas é gostoso, pede realmente uma organização, mas vale a pena porque no final o trabalho de vocês, o resultado vai ser melhor, né? Então, assim, por isso que a gente está aqui, para isso que a gente está aqui. Então, esperamos que vocês tenham essa consciência, porque o que é o mais massa do cinema, o que é mais massa do audiovisual, é que a gente tem a possibilidade de criar, a gente desenvolve visão crítica, a oportunidade também de mercado, quem sabe aí no futuro de vocês pode ser o que vocês vão trabalhar, quem sabe se a coisa, né, do coração de vocês bater aí, né? Explorar potencialidades de vocês também é uma coisa muito que o cinema traz, porque ele é artístico, ele é técnico, você tem que tomar decisão, você tem que fazer a coisa, então isso tudo ajuda muito e desenvolve muito a nossa personalidade, a nossa consciência, a nossa criatividade, né? Então, assim, o cinema estimula processos criativos, né? Cumprindo as etapas de criação, a arte coletiva, o cinema é uma arte coletiva, ele tem etapas, se você consegue ali, mesmo que lógico, tenha dificuldades financeiras, de aparato técnico, mas se você consegue desenvolver isso sempre tentando pensar a coisa e sempre mapeando aquilo que vocês vão fazer, vai ter um trabalho legal, vocês vão perceber que cresce muito o conteúdo de vocês.
Então quero dizer para vocês que a produção audiovisual precisa acontecer de forma colaborativa e prática, demandando integração e proatividade. Então assim, vocês aí na sala de aula, nas possibilidades de trabalho que vocês vão ter dentro da escola, o cinema é ótimo para isso, é ótimo para desenvolver essas ações. Então por isso nós estamos aqui, nós queremos que vocês aprendam e possam colocar em prática para que no futuro vocês lembrem sempre da gente e possam produzir cada vez mais. Seguinte, assim, a gente tem 3 etapas básicas de produção cinematográfica, de produção audiovisual. A gente tem a pré-produção, a produção e a pós-produção. A pré-produção, basicamente, é a organização sistemática, em maior ou menor grau, de como serão conduzidas as filmagens. Então você vai sistematizar, você vai organizar aquilo que você quer filmar. E como que você organiza isso? Tendo um roteiro, escolhendo um assunto, desenvolvendo esse roteiro, criando os personagens, criando os diálogos, as ações, né? Sei lá, vamos dizer, uma família que acordou, vai tomar um café. Isso é uma cena. Então, nesse diálogo, a criança não está querendo ir para a escola. E aí o pai está explicando a importância da escola. É um exemplo que eu estou dando para vocês de uma cena. E a partir dessa cena você tem quem que vai ser seu personagem principal? É o pai? É a criança? O que o pai vai fazer? Ele vai para o serviço? Ele vai entrar no carro e levar para a escola? E vai ter mais um diálogo? Então isso é uma decisão para vocês criarem essa história para ela ser desenvolvida. Então você tem pesquisa, roteiro. Aí você tem o equipamento disponível, analisar o equipamento que vocês têm para trabalhar e como ele pode ser inserido no processo de construção. Isso também é muito bom, porque não significa que a gente precisa, às vezes, de uma câmera, de um aparato. O primeiro cinema ele é experimental. Então o celular de vocês pode ser usado para criar esse filme, entendeu? O que é importante é vocês desenvolverem bem essa pré-etapa aí, para que o celular funcione bem com a ideia que vocês estão trabalhando. Então, assim, vale a pena realmente esse trabalho de pré. Então, assim, análise técnica, tem o roteiro pronto, analisa. Ah, aqui tem uma cena que é um quarto, aqui tem uma cena que é uma cozinha. Nessa cozinha a gente vai precisar de iluminar mais, iluminar menos. Ou nós vamos precisar de desenvolver ali uma questão de atuação, vamos ter que chegar de manhã, o filme é à tarde, é à noite, a cena corre na escola, ou ela precisa de uma bicicleta, enfim. Análise técnica para vocês, a partir do roteiro que vocês criaram, aquilo que vocês vão precisar de elementos para a construção da imagem. Um plano de filmagem. Então, por exemplo, você depois do roteiro pronto, você organizar as cenas, assim, o que vocês vão gravar, às vezes por ambientes, por exemplo. Por exemplo, se nós temos dia e noite, já é uma forma de vocês se organizarem. Se as cenas forem de dia, tentar juntar as cenas de dia na sala, sei lá, vocês vão fazer uma cena na sala do diretor. Essa cena vai ser de dia, então, sei lá, vamos dizer que na página 2 do seu roteiro tem uma cena na sala do diretor. E lá mais pro final do filme tem na mesma sala do diretor tem outra cena. Então, às vezes, para facilitar o processo de gravação, vocês podem juntar as duas e gravar elas uma depois da outra. Porque aí também ajuda no cronograma de filmagem. Então, tudo isso é essa decupagem, ou esse plano de filmagem. A escolha dos atores, então pensar que os atores são esses, né? Vai ser um negro, vai ser uma mulher, vai ser uma criança, qual é a classe social, enfim, tudo isso vocês vão estabelecer também, escolhendo o ator que vai encaixar com esses personagens, tá? Então isso também é importante, né? A montagem da equipe de trabalho. Daí vocês sentarem em grupo, se for um grupo aí, sei lá, de 5, de 4 pessoas, de 10 pessoas, distribuir elas nas funções, porque o cinema ele é hierárquico, ele tem as suas divisões de trabalho e elas são importantes porque cada função tem a sua necessidade.
Então, se você consegue pôr pessoas para cumprir essas funções e deixa, por exemplo, o cara do som fica preocupado com o som, mas não está preocupado, por exemplo, com a alimentação, ou não está preocupado com a hora que vai acabar a gravação, porque ele tem que estar preocupado com o som. Você tem alguém ali, alguém da equipe que está vigiando o horário, está preocupado com quem está chegando, se o ator está chegando na hora certa, se a equipe está toda no local. Então, você divide as funções. O diretor preocupado com o roteiro, com aquilo que vai filmar, se o ator está preparado para aquilo que ele quer. Então, isso tudo, a montagem da equipe de trabalho faz uma diferença muito grande. Ter um cronograma. Então, assim, quem for da produção aí, quem for o produtor, saber montar esse cronograma, pegar o roteiro, né, distribuir ele. Imagina às vezes assim, vocês vão gravar na escola e aí vocês começam na frente da escola a filmagem. São 2 colegas chegando para estudar, vocês estão na frente da escola ali, então pensar ali, não vamos gravar primeiro à frente da escola, ou a gente às vezes já grava a cena da sala de aula, eles entrando e sentando. Então tudo isso, o cronograma vai ajudar a organizar. Por isso que está dentro dessa ideia de pré. Então assim, quanto mais desenvolvidos estiverem, menor será a dor de cabeça durante a produção. Essa pré existe justamente para você diminuir os problemas na gravação, porque eles vão existir. Não é possível dar conta de todos os detalhes da produção do filme. Erros vão acontecer, mas se você antecipa alguns possíveis problemas, organiza antes, eu tenho certeza que vocês vão produzir com mais qualidade. Na hora da gravação, na hora da filmagem, vocês vão estar mais felizes, mais resolvidos e vai ser saboroso ali vocês estarem naquele momento de set gravando, sabe? Porque, por exemplo, imagina só, essa mesma ideia desses 2 garotos chegando na escola. Depois que gravou na escola, ou que teve cenas na escola, o roteiro estabelecido disse que nós vamos para um outro momento que é no quarto da casa de um dos personagens, aonde ele está com o livro na mão, deitado na cama lendo, certo? Então assim, tá vendo? São vários elementos. Então a gente saiu do ambiente escola, foi para o ambiente casa, saindo. Então tudo isso, se você se organiza para saber o dia de gravar lá e para saber o dia de gravar na escola, também vai ajudar muito vocês nesse processo. A segunda etapa que a gente tem é o da produção. É o início das filmagens propriamente ditas, própria ação de fazer cinema. Então, é a hora melhor que a gente tem, é o mais legal, é a hora de gravar. Então, é a hora que a gente está no set de filmagem, a gente está com os equipamentos que a gente escolheu, nossa equipe de trabalho, organização, alguém lá com as planilhas, com o roteiro em mãos, para poder seguir. A definição de imagem, afinar a luz, né? No caso, por exemplo, imaginem assim, vocês vão gravar uma cena onde a sala é um pouco escura. Então, como a gente vai resolver para ficar mais claro, né? Então, às vezes é melhor ficar perto da janela, ou sei lá, eu levo um isopor aqui que eu uso esse isopor juntando a luz ali para dar mais luz no rosto. Ou eu tenho uma luz, um iluminador, né, um Fresnel que seja, para jogar a luz na sala, para melhorar a iluminação. Então tudo isso é ali na hora do set que a gente tem as possibilidades. O pessoal do som, né, também resolvendo sua parte ali, trabalhando. A atuação, a alimentação da equipe. No caso assim, lógico, a gente está falando de uma situação que a gente entra 3, 4 dias gravando, tudo. Às vezes a alimentação não seria um problema para vocês em sala, mas quem sabe vocês vão para casa aí de um colega gravar uma cena na casa do colega, né? Aí o colega já prepara com a mãe aquele lanche. Então isso tudo é coisas que você já pensou, que você já está trazendo para esse momento de produção e que eles foram organizados. Então a gente tem, né, a questão do transporte, de onde cada um vai vir, vai encontrar onde, tudo isso faz parte ali desse processo de gravação, né? Então, assim, é o momento de fazer o que foi pensado, né? Esse é um momento especial.
aquilo tudo que foi escrito, que foi estudado por roteiro, que foi analisado, que foi a escolha dos atores ali, tudo, é agora que vai acontecer. E esse processo pede organização e concentração. É importante realmente que as pessoas estejam focadas, pensando naquilo que estão fazendo, porque esse é o diferencial de uma produção de qualidade. Se você pega uma grande produção cinematográfica, que seja hollywoodiana, que seja indiana, que seja brasileira, que seja dos grandes centros produtores de cinema, a organização e a concentração está lá. E é por isso que ela faz diferença. Se, por exemplo, eu que sou freelancer, trabalho de autônomo e me chamam, uma produção de São Paulo me chama para trabalhar junto com eles precisam me procurar antes, eles precisam, né, me deixar preparado para o dia da gravação. Se eles me procuram, por exemplo, no mesmo dia, às vezes eu não vou conseguir atendê-los com os gravadores, com os microfones que eles precisam, ou com a câmera cinematográfica que eles querem, porque ficou em cima da hora. Então, se você se organiza antes, chegando na produção, chegando na filmagem, a coisa vai fluir e aí vocês vão saborear um dos momentos mais especiais da produção audiovisual. Pessoal, agora a gente chegou na última etapa, que é a pós-produção ou desprodução. A pós-produção é o momento da edição do filme, né? É a finalização do filme e a desprodução do set. Porque enquanto você acabou as filmagens, viram duas frentes de trabalho. O pessoal que vai devolver equipamentos, que vai entregar os sets de gravação, que vai fazer o traslado de pessoas que precisam de transporte, que vai, por exemplo, desmontar equipamentos. Algumas vezes, por exemplo, eu que trabalho com som, eu preciso locar, às vezes, um gravador, uma lapela, um microfone a mais, então eu preciso devolver isso para as pessoas. O pessoal da produção, que às vezes, por exemplo, pegou emprestado alguns itens de arte para ambientar o local ali, devolver para os donos. Então, é um processo cansativo esse de desprodução, mas ele é importante porque você usou lá no início, a gente tem que, né, devolver e desfazer aquilo. Porque o cinema é isso, é um circo. Você vem, você monta tudo, você faz aquilo ali acontecer e depois você desmonta e a vida que segue. E aí, no caso, eu estou falando nessa parte da desprodução, que é essa de desmontar set de gravação, devolver coisas que foram utilizadas e tal. Agora a gente também tem a pós-produção, que é a finalização do filme. Basicamente, as equipes são de edição, montagem, né? Aquele pessoal que vai pegar o conteúdo que foi gravado, vai colocar num programa de edição de vídeo, vai sincar o que tem ali, sincar que a gente fala é pôr o som junto com a imagem, certo? E aí eles vão trabalhar e depois começar a editar a partir do roteiro que foi pensado, daquele roteiro que está ali, tentar encaixar as imagens que foram gravadas, né, em equivalência com o roteiro pensado. Logicamente que, por exemplo, dentro dos aparatos técnicos, a gente tem a possibilidade de usar a câmera como gravador, né? A maioria das câmeras, até o celular, tem uma entrada de microfone, né? Então também, não precisa, esse sincar também às vezes não vai precisar porque já está vindo junto com a imagem. Mas é esse momento de edição, né? De você sentar na ilha de edição ali de frente ao computador e trabalhar nessa organização para encontrar o roteiro que foi pensado. E então então a gente tem essa edição. E aí vamos pensar que depois da edição pronta, você vai trabalhar o som dessa edição, que às vezes é jogar a trilha sonora, jogar um efeito de som, né? Melhorar às vezes um diálogo ali que teve algum problema, enfim. É trabalhar o som depois da edição e trabalhar a cor. Também existe essa linha ou essa necessidade de trabalho. Hoje em dia, as câmeras mais modernas, elas estão trazendo a imagem para você trabalhar ela, a cor dela depois na edição mesmo.
E aí hoje a gente chama de colorista ou finalização de imagem, né? Ou colorizar, né? Dar cor para essa imagem. Então, teoricamente, a gente está nesses três processos. A edição, a finalização de imagem, que seria colorizar, melhorar a cor dela, e a edição de som. Mas, no caso de vocês, é sentar com o material que vocês fizeram, que vocês gravaram, que vocês filmaram, e editar esse material, certo? Então, essa é a pós-produção no cinema. E aí tem uma outra etapa, depois do filme pronto, que é a possibilidade de divulgação, distribuição e exibição. Por exemplo, se vocês conseguirem aí fazer alguns filmes na sala de vocês ou até na escola como um todo, aí isso pode ser no final do semestre uma exibição dos filmes. Convidar a escola para assistir os filmes, né? Projetar esses filmes na sala de aula para os seus colegas é uma questão de divulgação. Ou então, sei lá, o trabalho de vocês ficou bem legal, tem festivais que aceitam trabalhos de nível escolar, tem festivais voltados para isso, ou não também, pode tentar também, quem disse que não pode? Tem outros festivais grandes também que tá aí, são muitos festivais, tem sites que divulgam muitas possibilidades de exibições, tá? Então, vocês podem estar no núcleo escolar, que é divulgar os filmes, ou então colocar isso para as outras pessoas aí de outras cidades assistirem o trabalho de vocês. Então, também tem essa etapa final, que seria essa divulgação. Agora eu vou tentar passar para vocês um básico de equipes de trabalho. São muitas equipes, eu não vou colocar todas, logicamente, mas eu vou tentar aqui destrinchar um pouco dessas equipes para vocês aí também na sala de aula, quando for montar com o grupo de vocês, vocês terem a noção e se distribuírem entre essas equipes que são básicas de uma gravação aí, de uma filmagem audiovisual. A gente tem um roteiro. No roteiro, você cria ou adapta histórias para a realização de uma produção audiovisual de qualquer tipo. Ela está lá na pré-produção, né? Mas muitas das vezes o roteiro ele tem que ser muito criativo, é uma pessoa que imagina muita coisa, que traz, né, muitos universos para chegar no roteiro, um roteiro legal e tal. Mas o roteiro é você ter escrito num papel aquilo que você vai filmar e conseguir passar isso para as outras equipes, para as outras pessoas que vão estar com você, para que elas também se familiarizem com esse roteiro, elas tenham proximidade com ele. Aí a gente tem a equipe de direção, que seria essa responsabilidade de controle de todo o projeto, a gestão do filme, conhecer os detalhes do roteiro e estudar cada plano. Se você for pegar o cinema americano, ele deixa isso bem separado, o roteirista e o diretor. Mas, por questões culturais até, mas por questões também de uma visão... E também lá também tem isso, às vezes o roteirista é o diretor. Muitas das vezes o diretor ele é também o roteirista, ou então ele está muito próximo desse roteiro. Às vezes ele é o cara que propôs a ideia, ele tem um argumento, ele cria uma ideia, chega em alguém que vai conseguir escrever para ele. Mas o diretor, ele precisa tá muito próximo do roteiro, ele precisa conhecer bem esse roteiro, ele precisa estudar muito esse roteiro, porque ele é o cara que direciona essas gravações, é ele que direciona essa filmagem, é ele que vai fazer com que o ator interprete aquilo que ele quer, ou ele vai pedir a interpretação que ele precisa para aquela cena, entende? Então essa é uma importância grande da direção, do diretor no filme. Então você tem também a pessoal da arte, que seria a cenografia e preparação de locações, objetos de cena, figurinos e acessórios, maquiagem. Costuma ser maior que as demais e eles trazem a concepção estética geral. O pessoal da arte que faz os cenários, que faz os objetos de cena, eles vão estar muito próximo da direção e do roteiro. Eles vão estar muito, quem seria a pessoa a trabalhar essa concepção de arte do filme, ela precisa estar na pré, porque ela precisa, junto com o diretor, achar. Às vezes, por exemplo, tem discussão sobre que cor vai ser o local, por exemplo, sabe? Então, sei lá,
vamos dizer que tem uma mesa de café da manhã. Então o que vai estar nessa mesa de café da manhã? Vai ter pão, vai ter ovo, vai ter café, vai ter suco, vai ter bolo, ou não, vai ser uma mesa bem fraca, só um pão com café e um copo americano, sabe? Então tudo isso o pessoal da arte, junto com o diretor, vai chegar nesse resultado. Então, assim, é muito importante essa equipe também, tá? Outra coisa também, objetos de cena, às vezes vai ter um vaso, vai ter um quadro, vai ter uma mesa, vai ter uma cadeira, a questão do figurino também, né? Que roupa é essa que os caras vão estar atuando, as pessoas vão estar atuando? É um filme de época, é um filme atual, é um filme com ciclo social X ou Y. Então, assim, tentar achar os elementos que combinam com aquela história para dar mais a proximidade. Então, a arte tem muito disso. Essa é uma função do pessoal da equipe de arte. Aí a gente tem também a fotografia. São responsáveis pela imagem do filme. É o resultado estético condizente com a proposta do filme. Iluminação e filmagem, continuidade. Na fotografia, é a equipe que também se aproxima muito do roteiro, muito do diretor, para achar que imagem vai dar também encaixe com aquele roteiro. É um filme de drama, é um filme de ação, é um filme de terror, é um filme de suspense, é um filme de comédia. Tudo isso, você também tem a fotografia para direcionar ainda mais esse ambiente, né? Então, por exemplo, se você pega um filme de suspense, que você vai usar aquela ideia da sombra, que, por exemplo, o personagem mal, ele tá chegando para atacar, mas você não mostra que ele tá atacando, você usa a sombra dele no fundo para mostrar que ele tá atacando. Então, isso é uma decisão que você utiliza com a fotografia, porque aí a fotografia vai precisar de criar essa sombra desse personagem fazendo esse movimento de ataque, por exemplo. Ou então, é um filme de criança, então aí você tem que estabelecer que cores vão se encontrar com esses personagens. Então a fotografia tem esse papel muito importante, que é realmente construir a imagem do filme. Então também você tem a produção, responsável pelo andamento prático do filme, necessidades, organizar o cronograma, administrar a obra, administrar a verba, né, ou administrar aquilo que é o financeiro ali. O financeiro que eu falo, às vezes, é os equipamentos. Às vezes é o cara saber que os equipamentos que foi pegos na escola de vocês. Ou então a câmera que vocês estão usando, ter esse cuidado com ela, né, o celular, por exemplo, né. E aí, assim, nas grandes produções você tem o produtor executivo e o diretor de produção. Você tem o produtor, essencialmente é esse, do dia a dia do set ali, que está preocupado com as demandas. Às vezes é o cara que, por exemplo, organiza o cronograma de alimentação, o horário de alimentação. Ele sabe quem tem, às vezes, algum problema com alguma comida. Então, ele consegue cuidar, ele cuida da gente ali no set, ele cuida das demandas práticas do set, para que o set funcione. O produtor executivo já é o cara, às vezes, que ele vai trabalhar mais a papelada do filme, para trazer verba, para trazer financiamento ou divisas para que o filme aconteça. E o diretor de produção é um cara que às vezes ele está cuidando dessas várias etapas, né, em conjunto ali, tentando intercalar. Então assim, se você for pensar, o produtor ele faz uma diferença, mas não significa que, por exemplo, se você for fazer um filme sozinho aí, se você for usar seu celular para gravar, você vai ser o seu produtor. Então você vai estar organizando o seu horário, os horários de gravar com esse personagem, você tem que organizar isso tudo. Então você acaba fazendo esse papel de produção, né? Então também é outra equipe importante aqui nesse trabalho. Aí agora a gente tem aqui também a questão do elenco. O elenco é que vai dar vida aos personagens, atores fictícios ou reais, indicados para cada papel, aparecerão nas telas. Então, assim, esse aqui é a cara do seu filme, né? Então, se você escolhe os atores, no caso, estou falando de ficção, né? Você tem que escolher os atores que vai dar a cara para aqueles personagens que foram pensados lá no roteiro. Se às vezes for o documentário, seria, sei lá,
se vocês forem fazer um documentário, por exemplo, com o pessoal da parte da alimentação da escola, contar a história da tia que faz o lanche de vocês, por exemplo. Ela é um personagem, porque vocês vão entrevistar, vocês vão filmar ela trabalhando, às vezes se quiser também filmar ela na casa dela, contar a história de vida dela em casa, ela não deixa de ser esse personagem também desse filme seu de documentário, certo? Então são personagens, é a cara do seu filme. Então desde uma ficção ou num documentário são os personagens que você vai trabalhar ali naquele núcleo do roteiro que vocês estabeleceram. Outra equipe que tem áudio e som, né? Som direto captado no exato momento da filmagem, som de foles e ruídos de ambiente quando necessário, dublagens em set. O som, o cinema é som e imagem, então é uma equipe específica também, que pode ser uma pessoa, mas o que fica claro aqui, a partir do que vocês tiverem para gravar, se vocês vão ter um equipamento de captação de áudio, é um cara que vai estar preocupado com essa função. Então, sei lá, os atores estão conversando de frente a uma janela. A câmera está numa posição que está pegando os dois e esse cara do som também ele vai estar preocupado em capturar o som o melhor possível dos dois, entende? Então, essa é a função desse cara do som, ou dessa pessoa que cuida da captação de som. A gente também tem aí, no caso, a etapa final, que seria a edição e montagem. A edição e montagem é a continuidade das ações que geram sentido de acordo com o roteiro, organização de imagens e sons selecionados. Cara, assim, pessoal, eu tô dando aqui uma série de funções do som, né, do cinema, mas eu sei que também, assim, vocês vão trabalhar, às vezes, com um mínimo de aparato técnico. O celular vai funcionar também na produção de vocês. É só vocês terem essas possibilidades de distribuição aqui de trabalho. Imaginar o quê? Que eu tenho que ter esse roteiro. Desse roteiro, eu preciso ter alguém que vai dirigir, que vai gravar, que vai ser o líder da produção. Ele vai ter que ter alguém, que se for uma ficção, para criar os ambientes. Assim, às vezes não significa só criar os ambientes. Vocês decidiram filmar num quarto. Aí, chegou lá no quarto, a cama do menino tá na parede de um jeito e ele tem uma cabeceira. E na cabeceira tem natural da vida do cara mesmo, assim, o seu colega de sala aí que vocês vão gravar, vocês usaram a sala, o quarto dele. E aí ele tem, sei lá, ele gosta de bola e ele tem 3 bolas ali e tal. Só que o personagem não tem nada a ver com bola. Então, não, vamos tirar essas bolas daqui, vamos pegar os heróis, né, os bonecos de heróis dele e colocar. Então, é uma decisão de arte, entende? Não, aqui nessa parede podia ter um quadro, em vez de ser essa bandeira. Então, é uma decisão. Então, é isso, assim, a arte está aí para isso. Ao mesmo tempo, sei lá, a pessoa, o personagem ali, ele vai estar deitado na cama, ele não vai poder estar de calça jeans, ou vai poder estar. Vocês têm que decidir. E é nessa hora que a arte vai contribuir nesse trabalho. Então aí você tem a fotografia, né, também, que ela tem que se posicionar nesse quarto, aonde a câmera vai ficar, eu vou precisar de luz, vou precisar de abrir a janela, o que eu vou fazer? Então a fotografia também precisa se encontrar nesse ambiente de gravação. Aí a produção tá ali fora, organizando o pessoal, né, deixando todo mundo ali tranquilo ou posicionado para trabalhar. Né, o seu ator também, que vai estar ali, o cara do som, que vai estar cuidando, às vezes, né, dependendo da equipe ali, junto com a fotografia, a pessoa também consegue dimensionar. E lógico que depois de tudo gravado, copiar o material, colocar no computador e sentar na ilha de edição para editar esse conteúdo. Eu tô falando, assim, eu tô tentando trazer os pontos que são básicos do cinema profissional ou do cinema, né, que se constrói a partir de organização, mas isso tudo dá para levar para a realidade de vocês aí em sala, tá? Como eu tô falando, a gente tem a câmera, o celular é uma câmera hoje em dia. E quem tiver um iPhone, por exemplo, ainda tem uma imagem de muita qualidade. E
Então isso tudo é possível trazendo para a realidade de vocês. Então assim, não, eu não sei, por exemplo, como eu vou fazer para dirigir, mas eu tô com o roteiro aqui pronto, que eu montei e tal. Às vezes, se você não está seguro para dirigir, às vezes no seu grupo de trabalho tem alguém que vai ter mais segurança, né? Então, assim, não tem problema isso. Não precisa ter feito o roteiro, ter concebido a história, ter tentado a ideia, e aí, agora eu vou dirigir, eu quero assim. Não, não precisa ser assim. Ou pode ser assim também, porque eu não sei, às vezes, vocês vão trabalhar entre 3. Vocês vão ter que se dividir entre 3 pessoas para construir o filme de vocês. Então, é os 3 que vão ter que tomar a rédea dessas equipes ou dessas necessidades. Então dá para fazer, mesmo com o mínimo. A questão é pré-produção, produção, pós-produção. Se a pré-produção foi montada, se vocês se estabeleceram, se os 3 conversaram, se eles entenderam o que está no roteiro, se cada um se distribuiu em funções básicas e aí a coisa aconteceu, é isso mesmo, galera. Não tem segredo. Quando a gente está estudando, muitas das vezes o que a gente tem não é muito, mas dá para fazer com isso o que a gente tem, tá? Então não tenham receio, o que a gente está passando aqui detalhado assim, mas dá para funcionar. Eu, por exemplo, trabalho muito sozinho também. Já trabalhei muito mais sozinho. Então, às vezes eu tinha que filmar, editar, às vezes, sei lá, eu estava com uma ideia minha e eu não tinha verba, eu não tinha grana, eu não fiz um projeto ali escrito, mas eu tinha o meu roteiro, eu tinha a minha ideia, então eu ia nos meus personagens, eu ia fazer as captações, eu trazia para a ilha de edição, eu me preocupava com a captação do som, né? Eu pensava a fotografia, né? Eu conversava com meus personagens, eu pedia para eles aquilo que eu queria, né? Eu mexia no ambiente, eu trocava coisas da sala ou do lugar, né? Sei lá, numa entrevista, num documentário, que cadeira eu vou pôr para a pessoa sentar, que fundo vai ter nessa imagem, tudo isso é a arte do filme, né? Ao mesmo tempo, eu também direcionando meu elenco. Eu quero ele nessa cadeira, eu quero que você esteja sentado assim, vou te fazer perguntas, eu quero que você olhe para a câmera, eu quero que você olhe para o lado. Tudo isso você está direcionando seu elenco, sozinho, tá? Então, é mais ou menos assim. Então, assim, agora eu quero deixar uma reflexão para vocês. É o seguinte, a partir dessas 8 equipes que eu descrevi aqui para vocês, a partir dessas informações, eu quero que vocês escolham 2 equipes e que dê a sua opinião por que elas não podem faltar no set, a partir do que eu expliquei. Pode deixar de fora o som e a fotografia, porque realmente eles vão estar no set, não tem como fugir deles, né? Porque você capta o som e capta a imagem. Às vezes você não capta o som, você pode fazer o som na pós, mas basicamente você tem ali imagem e som para ser capturado. Entre os outros, então, entre os 6, tirando a fotografia e som, debata aí se você tiver com algum amigo assistindo as aulas, ou então, se estiver sozinho vendo, faz essa reflexão. Qual equipe que você vê que é imprescindível, quais 2 equipes que você acha que não podem faltar de jeito nenhum aí na produção, tá? Agora também, eu trouxe para vocês aqui, isso aqui é uma lista básica. Eu conversei sobre pré, pós e produção, né? Conversei sobre equipes. Então eu tentei aqui descrever alguns itens básicos que vocês podem, já ter anotado aí para quando vocês se reunirem, vocês trabalharem. Então eu vou trazer de novo. Na pré-produção, ter o roteiro, a decupagem, né? A produção, se preocupar com o cronograma e as coisas necessárias para o filme acontecer, isso na pré-produção. Aí também tem a montagem de equipe, né? E aí o cronograma eu deixei bem, porque eu acho o cronograma muito importante para se organizar. A escolha do elenco também está nessa etapa e a escolha das locações. Quando o diretor está decidindo as locações, esse é o processo mesmo. Eu estou procurando, sei lá, uma chácara que
sei lá, a arquitetura da casa seja modelo década de 60, por exemplo. Então ele tem que andar e procurar esse lugar, entendeu? Ou então, eu quero um apartamento moderno da região classe A de Goiânia. Tem que andar e procurar esse local. É a mesma situação, então é isso. E aí, vamos lá, no processo de gravação, eu coloquei aqui o básico, gente. Assim, isso aqui é básico, que eu acho que é o que vocês vão ter que tentar pensar aí na produção de vocês. Para a imagem, a gente tem a câmera, pode ser uma câmera fotográfica que filma, pode ser uma filmadora que com fita ou com cartão, pode ser a câmera do celular, né? Pode ser o tablet, enfim, o que consegue capturar a imagem vira uma câmera, vira o que vai fazer a sua captura. A questão da imagem, por exemplo, você ter um tripé é bom para você estabilizar a imagem, para você também não ficar tão cansado, porque às vezes você está fazendo mais de uma coisa. Se você consegue colocar a câmera que você está gravando, né, num tripé, num lugar fixo ali, que você possa deixar as mãos mais soltas, que você vai ter mais cuidado com o equipamento, porque você vai estar com ele no tripé, não vai poder cair, não vai poder quebrar. Então é bom ter um tripé aí nesse caso. Também para a imagem ficar mais estável, você ter mais qualidade de captação, o tripé ajuda muito. Aí você também tem material de consumo, sempre vai precisar do cartão de memória, né? É pilha, é bateria, vai precisar, eu tenho um a mais, vou levar o carregador para carregar. No set a gente vai ficar trocando ali, tem uma bateria dentro da câmera, a outra está carregando, substituiu, já está carregando de novo. Então, ter isso estabelecido, né? Fita, crepe, algumas coisas assim, né? Para poder dar suporte ali no processo, tá? E aí você também tem, nessa etapa da imagem, a iluminação. Num filme de grande orçamento ou médio orçamento, você tem todo um trabalho pensado que luzes vão ser utilizadas nesse filme, certo? No caso de vocês, o que vocês têm que preocupar mais, assim, pensando que você não vai ter muito equipamento ou não vai ter um equipamento de luz, é pensar em lugar iluminado. Então, uma sala que tem uma entrada de luz, um local que é onde a câmera lê com qualidade a luz que está ali, é muito importante para que a imagem não fique ruim, entendeu? Então, se às vezes vocês vão para um lugar que está muito escuro e a câmera não vai fazer leitura do rosto dos personagens que vão conversar ali, é melhor você procurar um lugar que você vai ter uma luz entrando e eles vão estar bem iluminados, melhor iluminados do que a falta da luz, certo? Então também é uma coisa importante para a imagem. Agora para o som. O som, a gente tem a possibilidade de ter gravadores, mas lembrando que o celular é um gravador nesse caso também, a câmera também tem a sua conexão para receber microfone, né? Às vezes vocês podem trabalhar assim, o celular que filma, o celular que faz o som, pode ser uma possibilidade também, né? Mas dá para trabalhar junto sim. No caso também até às vezes facilita para vocês, porque vocês não vão precisar de depois juntar imagem e som no final da edição. Se vocês, igual eu falo, vou repetir, na pré-produção estabeleceram que a câmera vai ser tal celular e nesse celular o som vai entrar junto ali, é ali que a gente vai capturar as coisas, vai dar certo também. O importante é vocês saberem que vocês decidiram isso e é isso que vai ser feito, certo? Então, assim, para o som, né, você tem essa questão do gravador aí, que pode ser a câmera também que vai ser gravado, e você tem os microfones. Existem microfones para celular que você compra, não são tão caros assim, com entrada para celular e, cara, lapela, certo? Microfone que a gente pode colocar em cima da câmera, com entrada para a câmera. Então, assim, no mercado você encontra, por exemplo, eu vou dar um valor aqui, mas foi porque é a última vez que eu comprei, não faz muito tempo também, mas cerca de, sei lá, 100 reais, 70, 80 reais, você consegue um microfone desses para celular, certo? E isso vai ajudar muito. Se vocês tiverem uma verbazinha aí, quiserem investir,
É uma coisa que, por exemplo, hoje em dia muita gente quer ser influencer, quer conversar, fazer vídeo de jogando, né, de game, ou analisando as coisas, ou simplesmente ali trazendo as situações da sua vida, né? Se você tem um microfone desse em mãos, vai ajudar você a ter mais qualidade no resultado. Então, é isso. Também depois a gente coloca aí algum link com alguns microfones desses de celular que tem um preço mais em conta e mais tranquilo para a gente trabalhar, tá? E aí você tem também o fone de ouvido, né? Poder monitorar. É importante você também, mesmo que não fique o tempo todo monitorando se não der, mas você tem um fone de ouvido para acompanhar, para saber o que está chegando, para ter certeza do que está sendo gravado. E também os materiais de consumo, cartões, pilhas, essas coisas têm a ver. E no processo de edição, aí você tem o computador, né? Hoje em dia a gente é computador, já passou a coisa da película ali, hoje em dia a gente está gravando tudo no cartão. Computador com um programa de edição, aonde você conecta o cartão e, enfim, você edita nesse lugar, né? E os materiais de suporte também, às vezes um HD para armazenar o arquivo, uma mídia para você fazer a captura, dependendo do cartão que você está trabalhando. Enfim, esse é o aparato básico para você ter um mínimo de uma produção cinematográfica, certo? A partir disso, eu quero deixar para você, ou para vocês aí, um exercício cinematográfico. Eu quero pedir para vocês um momento que vocês possam parar um pouco para fazer uma atividade de contemplação e observação de elementos visuais e sonoros, tá? Ela pode ser individual ou em grupo. Vocês podem usar qualquer ambiente, pode ser a casa de vocês, pode ser a rua da casa de vocês, pode ser às vezes vocês voltando para casa, pensar isso no terminal de ônibus, tentar olhar nesse terminal, ou na escola, sair andando pela escola. O que eu quero que vocês façam? Então vamos lá. Para, tá? Respira, tenta respirar mais tranquilo, se acalma. Esqueça um pouco aí das coisas da vida aí e dê 15 minutos para isso. Faça uma caminhada de observação na sua escola, onde vocês quiserem, como eu falei, na casa ou no trajeto. Exercite o silêncio e procure observar as coisas ao redor. Tente analisar aspectos que interagem com a criação de um filme, como luz, som, diálogos, cenários, acústica do ambiente. Tente observar as texturas das paredes, das plantas. Procure encontrar raios de sol em folhas e corredores, rachaduras, sombras em pequenos e grandes objetos. Procure refletir qual a sensação que o ambiente passa a partir de gêneros cinematográficos, como os aventura, ação, drama, romance, documentário. Encontre espaços ou janelas que podem ser o set de gravação de um diálogo entre duas pessoas sobre um grande acontecimento. Veja como a luz chega naquele local, como ele reflete em pessoas e objetos. Analise também o som que as coisas emitem, escute o som do lugar, procure desvendar de onde vem e o que é o som que você está escutando. Pássaros, às vezes alguém conversando mais ao longe, uma obra que esteja ali perto, tenta ouvir isso assim. Ventilador, teclado de computador, avião, pássaro, vento, conversas que vêm de outros ambientes. Após essa caminhada, faça uma roda de conversa com os colegas e fale sobre como foi a experiência, o que conseguiram observar. Assim, esse é um tipo de exercício que às vezes é bom ter esse resultado final do diálogo, sabe? As suas reflexões e as reflexões do seu colega. Mas é isso, assim, é um momento de relaxamento, sabe? Mas tentando levar isso para o lado da filmagem, da gravação, do cinema mesmo. Tenta ver as coisas que estão ao redor. 15 minutinhos, não é demorado, é bom, dá uma paz na gente também. Então, fica esse exercício aí. Eu vou acabar agora essa parte do curso de etapas básicas. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou gostando muito de estar falando com vocês, mesmo que não esteja vendo vocês. Mas é isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre som e um abraço.